Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre esse rumor dessas séries, tanto do Senhor Incrível quanto também para o Jimmy Olsen. Vamos comentar sobre a série de cada um deles que pode chegar aí pra DC, pro DCU. Vamos comentar bem sobre cada uma dessas séries, se realmente vai acontecer, se acontecer, como que deve ser cada uma delas. Então vamos começar este vídeo de hoje, E bom, este rumor, que é quase uma notícia confirmada, foi dado pra gente ali na semana de estreia de Superman, Só que eu tô trazendo só agora pra vocês, e foi quando deu pra fazer esse vídeo aqui. E foi bom até que já saiu mais coisas sobre a série, principalmente do Jimmy Olsen, E o rumor diz o seguinte, galera: James Gunn, ele está empenhado em produzir duas séries aí novas para o DCU. Seria uma série do Senhor Incrível, que teve um grande protagonismo em Superman, e uma série do Jimmy fucking Olsen. Exatamente, o nosso Jimmy Olsen, que também brilhou em Superman. O cara brilhou demais. O cara usou ali a Eve, coitada, usou, mas eles vão ficar juntos. Eles vão ficar juntos com certeza, galera. Vamos comentar sobre cada uma delas separado, E eu começo com a série do Jimmy Olsen. Já vamos falar dele, Do Jimmy fucking Olsen. Vamos falar. Bom, além do protagonismo imenso que o personagem teve no filme do Superman, Sendo muito importante, principalmente pra história e pra descobrir toda a questão do Lex no filme, O personagem, ele também tem uma série de quadrinhos, própria. Eu já comento sobre ela, Mas uma série do Jimmy Olsen, que doideira é essa? Por que a gente vai ter uma série do Jimmy Olsen? Eu já vi muita gente reclamando, muita gente falando que o James Gunn tá maluco, que não precisa de uma série do Jimmy Olsen. Assim, olhando, por perspectivas deste nível, realmente, uma série do Jimmy Olsen não seria, tão necessário agora no DCU. A gente tem séries aí que seriam muito mais necessárias, Principalmente aí Paradise Lost, a própria série da Amanda Waller, Mas uma série do Jimmy Olsen seria muito bom. E muita gente tá preocupada em questão de história da série. Vamos lá, galera. Como eu falei, nos quadrinhos nós temos sim histórias próprias do Jimmy Olsen, histórias essas malucas mesmo, desde o começo até o fim. Tipo, começa literalmente assim, Jamie Olsen conversando com Perry White, lá no Planeta Diário. Eles estão conversando, beleza, estão falando sobre uma matéria que eles vão postar. Termina a história com o Jimmy Olsen cara a cara com o Darkseid. É coisa assim, entendeu? Todas as histórias do Jimmy Olsen nos quadrinhos são assim. São poucas, A gente tem que concordar, até porque é um personagem coadjuvante. É o melhor amigo do Superman, Ele não tem muito o que fazer, sabe? Não tem muita história pro Jimmy Olsen. Ele não é nenhum herói, sabe? Ele é um personagem coadjuvante. Mas, que já teve histórias próprias. E a gente tem um detalhe muito interessante agora sobre a série dele, sobre esse rumor, que é justamente em relação à história que a série vai lidar. Segundo, o DCU Leaks, que é essa página que tava dando os rumores sobre as séries aqui do Jimmy Olsen e do Senhor Incrível. Segundo, esse site, essa página, a série do Jimmy Olsen é supostamente uma série de antologia policial centrada em vários vilões da DC, com o Jimmy Olsen apresentando a história, galera. Ué, mas isso é assim também nos quadrinhos? Pior que é sim, entendeu? É o que eu falei, a história do Jimmy Olsen nos quadrinhos começa muitas vezes com ele narrando a história e terminando com o Darkseid de frente com ele, sabe? E muita gente já tá fazendo muito meme em relação a isso. E bom, uma série do Jimmy Olsen, focada numa antologia policial com os vilões da DC, é muito bom, principalmente vindo do James Gunn, cara. A gente tá falando de uma série do Jimmy Olsen, que ele é muito inteligente, um personagem que é um detetive nato praticamente. O cara não é só um jornalista, ele também é detetive. Então ele narrar uma antologia policial assim, uma série nesse foco, seria muito legal. Cada episódio provavelmente teria ali um vilão diferente da DC. E fora que seria uma série muito importante pra introduzir vilões da DC que são coadjuvantes, vilões que, cara, dificilmente seriam vilões principais de um filme. E eu dou exemplo já aqui, por exemplo, da Curto Circuito. É uma vilã muito importante, tanto para o Superman quanto para a Supergirl. E, cara, provavelmente ela não vai ter um espaço grande no DCU para um Superman 2, para uma Supergirl 2, sabe? Para filmes que ela seria uma protagonista, assim. Não. Ela é uma personagem muito importante, mas que com certeza seria bem coadjuvante. E essa série seria importante para isso, sabe? Introduzir vilões neste calibre. Vilões grandes, mas que não vão
ter tanta importância agora no DCU. E poderia apresentar pra gente em um episódio a própria Curto-Circuito, como eu falei, vilões que são a cara do James Gunn, como o Homem-Pipa, né, que ganhou série recentemente animada aí na HBO Max, né? Então seria muito bom a gente ter episódios começando com vilões assim e finalizar com um vilão absurdo. Seria muito legal a série do Jimmy Olsen ser assim, né? Ele narrando, por exemplo, acontecimentos em Metrópolis com a Curto-Circuito, aí ele já narra acontecimentos com o Homem-Pipa, já narra acontecimentos com o Rei dos Condimentos, sabe? E com certeza um vilão que deve estar nessa série, com certeza, eu dou certeza, Gorilla Grodd, galera. Gorilla Grodd, um vilão gigante, um dos maiores vilões do Flash, né? E que também já enfrentou o próprio Superman também, já apareceu no Jornal de Metrópolis no filme de Superman, já apareceu em Creator Commandos, já apareceu também, foi referenciado na primeira temporada de Pacificador. Então, cara, é um vilão que o James Gunn já tá preparando terreno há bastante tempo. E o próprio James Gunn já falou que ele tem muito desejo de trazer o Gorilla Grodd o mais rápido possível pro DCU. Ele ama o personagem. Então, cara, é um momento perfeito pro James Gunn introduzir personagens desse calibre. Gorilla Grodd, Curto-Circuito, Homem-Pipa, sabe? Vilões deste calibre na série de Jimmy Olsen. E fecharia a série com um vilão absurdo de bom. Assim como é nos quadrinhos com um Darkseid, como muita gente zoa, né? Eu acho difícil a gente ter um último episódio dessa série do Jimmy Olsen finalizando com um Darkseid aparecendo, porque o Darkseid não vai ter importância agora nessa primeira saga do DCU. A saga de Deus e Monstros não vai lidar com Apocalipse, não vai lidar com Darkseid, sabe? É uma saga que deve lidar com vilões mais focados em deuses e monstros mesmo, sabe? Não que o Darkseid não seja, mas deve ser um vilão um pouco menos gigantesco assim, entende? E isso aqui essa série poderia introduzir inclusive esse próprio vilão. Por mais que não seja o Darkseid, o vilão dessa primeira saga do DCU, pode introduzir no episódio final da série do Jimmy Olsen o grande vilão dessa saga, que a gente ainda não sabe quem vai ser. Então é o momento perfeito pra gente ter introduzido aí diversos vilões que a gente já quer no DCU e fora o grande vilão da saga, né? Bom, a série de Jimmy Olsen já tá bem mais encaminhada do que a do Senhor Incrível, por incrível que pareça. Vamos falar agora sobre a série do Senhor Incrível, né? É outra série que também foi rumorizada junto aqui com a do Jimmy Olsen, né? E que eu acho que é muito mais pedida por muitos do que a do Jimmy Olsen. Por mais que a do Jimmy Olsen possa ser muito mais importante até pro DCU do que a do Senhor Incrível, a série do Senhor Incrível pode chegar pra gente muito bem, porque é um personagem que teve um protagonismo gigante no filme do Superman. Eu acho que ninguém tava esperando um protagonismo tão grande, né, do personagem do Senhor Incrível, e após o filme ser lançado, todo mundo já pediu uma produção pro James Gunn, ou uma série, ou um filme do Senhor Incrível, e o James Gunn já atendeu, tanto que os rumores vieram da série do Senhor Incrível. Fora que o ator, o Edgar Teddy, né, que é o ator aí do Senhor Incrível, ele falou pra gente que o contrato que ele assinou pro filme do Superman não foi só pra Superman, mas sim pra múltiplos projetos do DCU. Isso já mostra que ele vai voltar, sabe? Era meio óbvio que em algum momento ele iria voltar, um personagem que teve um protagonismo enorme. E ele voltar pra um projeto próprio, cara, isso seria absurdo. Principalmente que todo mundo gostou do personagem, sabe? E ele poderia ter uma série não só focada na gangue ali da justiça junto com ele, mas uma série própria mesmo, sabe? Do Senhor Incrível. A gente descobrindo a história dele, a gente vendo como ele se tornou quem ele é, ele sendo muito inteligente, até porque nos quadrinhos, né, ele tem a sua própria empresa, então a gente pode ver essa construção da empresa dele aí nessa série dele, ele também começando a trabalhar sozinho, né, contra vilões, uma série que não seria tão focada em vilão, sabe, uma série focada no Senhor Incrível. Eu acho que essa seria a intenção, até porque a série focada em vilão a gente vai ter de Jimmy Olsen, né, pô, o tanto de vilão que a gente vai ter em Jimmy Olsen, não precisa aqui em Senhor Incrível, é brincadeira, óbvio, a gente vai ter algum vilão na série do Senhor Incrível provavelmente, né, mas poderia ser uma série com uma história focada no Senhor Incrível, sabe? Não necessariamente no Senhor Incrível contra um vilão. Não precisa, sabe? Uma série pra contar ele, como que é a inteligência dele, cara. A gente já teve essa demonstração em Superman. A gente precisa ver isso numa série dele, sabe? A gente precisa ter alguma produção do Senhor Incrível. Com certeza, cara. E é um personagem que tem muita coisa pro DCU guardada pra ele, com certeza. E pelo que o Edgar Terry falou, né? Ele já assinou contrato aí pra múltiplas produções. Isso inclui não só a série própria dele, mas pra outras produções.
Ele pode ter uma participação aí num futuro filme relacionado a Superman também, até num futuro na série dos Lanternas, quem sabe, já que ele é parceiro do Guy Gardner, ele pode ter alguma participação, a gente não sabe, né? Mas uma produção do Senhor Incrível é muito mais aguardada, eu acho que por muitos, do que do Jimmy Olsen, né? Até porque a gente sabe, né, que entre Jimmy Olsen e Senhor Incrível, todo mundo vai preferir uma produção do Senhor Incrível, né, cara? E realmente é merecido, por tudo que ele fez no filme de Superman, cara, é merecido uma série no mínimo uma série aí do Senhor Incrível, cara. Tem muita história pra ser contada, tá? Principalmente, como eu falei, da questão tecnológica, a sua questão de inteligência, que é o maior ponto, né, do Senhor Incrível nos quadrinhos, nas animações, em tudo. O maior ponto dele é a sua inteligência. Então, como eu falei brincando, né, mas pode ser uma verdade. Não necessariamente a gente precisa ter um grande vilão nessa série. Não necessariamente. Uma série só do Senhor Incrível seria perfeito. Comenta o que vocês acham sobre essas duas séries, a série do Jimmy Olsen, a série do Senhor Incrível. Se você, né, espera uma série do Senhor Incrível boa, assim, no nível que foi a participação dele no filme de Superman, e uma série do Jimmy Olsen, comenta, por favor, cara, quais vilões vocês querem ver aí nessa série do Jimmy Olsen, finalizar com o vilão da saga aí de Deus e Monstro, ou aparecer já o Darkseid também, não sei, como vocês quiserem, né? Comenta aí quais vilões vocês querem que apareçam na série do Jimmy Olsen, como que vocês querem que seja a série aí do Senhor Incrível também. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!